terreiro Xambá foi fundado em 1930 na Rua do Limão, no bairro de Campo Grande, no Recife, por Maria das Dores da Silva, que ficou conhecida como Maria Oiá. Denominado na época de seita africana Santa Bárbara e regido pelo orixá Oiá do Pé, o terreiro funcionou até abril de 1938 sob o comando de Maria Oiá. Em maio do mesmo ano, ninguém sabe ao certo a data, a polícia invadiu a casa da Ialorixá e fechou o terreiro. Os policiais adentraram no espaço religioso e levaram objetos sagrados, tambores e outros itens utilizados no culto Xambá. Os únicos objetos que não foram levados pela polícia foram a pedra de Exu, a espada de Ançã e alguns documentos, porque Mãe Tila conseguiu esconder a pedra de Exu e a espada de Ançã entre as roupas pessoais no guarda-roupa e os documentos ela colocou num buraco que ela cavou no quintal. Neste dia, Maria Oiá foi detida e levada à delegacia, prestou depoimento e foi liberada. Mas a humilhação de ser presa, colocada num carro de polícia, por apenas exercer o direito de crer e praticar sua religião, foi suficiente para deixar marcas profundas na história do povo Xambá. Essa ação do governo brasileiro, que obrigou a Ialorixá a fechar as portas de seu terreiro de culto aos orixás, ocasionou uma dispersão do povo Xambá durante 12 anos pela região metropolitana do Recife. Essa mesma ação deixou Maria Oiá num profundo estado de depressão, o que resultou no falecimento da Ialorixá em 1939, um ano após o fechamento do seu terreiro. Ela teve uma vida curta, porque o terreiro só foi de 1932 a 1938, quando veio o fechamento dos terreiros pelo governo de Agamenon Magalhães. Durante a diáspora do povo Xambá, as irmãs Severina e Dona Tila Paraíso da Silva, com muita luta e resistência, passaram a cultuar os orixás às escondidas. Severina, que ficou conhecida como Mãe Bill, assume o comando do terreiro e reabre a casa em 1950, no bairro de Santa Clara, no Recife. O bairro é conhecido hoje por Dois Unidos. No ano seguinte, a Ialorixá muda o terreiro para o bairro de São Benedito, na cidade de Olinda, onde está localizado até hoje. O terreiro Xambá é regido hoje pelo orixá Oiá Meguê, e a comunidade hoje é mais conhecida como Comunidade Xambá. Nós passamos um bocado de tempo na clandestinidade. No ano seguinte, a líder do terreiro, Maria Oiá, veio a falecer de desgosto. Se fosse hoje a nova maneira como se fala na medicina, iam dizer que foi de depressão. Mas na época ela veio com desgosto, ela veio a falecer em 39, e aí as pessoas ficaram todas dispersadas. Nesse período que surgiu a casa de Dona Lídia e outros mais, e um grupo, que era um grupo de família, ficaram totalmente fiel às suas origens. Que esse grupo de família tinha como mais velha a minha tia Tila, que ficou minha tia Tila, a minha mãe, minha tia Betinha, minha tia Luísa, minha tia Lourdes. As que ficaram, meu avô, que ainda era vivo, meu avô, que foi o primeiro padrinho da casa de Maria Oiá, mesmo sem ter a visão, mas ficou ali junto com minha mãe, e elas continuaram seguindo, que era o chamado Xambá tocando baixo, fazendo as festas tocando de palma, muitas das vezes colocavam o bombo do coco para trocar no terraço, para poder fazer as obrigações lá fora, passando por inúmeras dificuldades. Teve uma das festas de Cosme Damião, que uma criança desapareceu e ficou todo mundo louco procurando uma criança sem achar. Tinha uma senhora que se chamava Maria Angélica. Minha mãe chamou o mestre dessa senhora para saber como estava aquela criança. E o mestre disse, essa criança está aqui por perto. E haja procurar nada de achar. À tarde foi que foram achar essa criança, que a vizinha tinha pego a criança para perguntar à criança o que era que estava se fazendo naquela casa. Aí elas passaram por todo esse problema. Ela morou ali, onde é hoje o Colégio Nova Olinda. Ao se mudar para ali, fui morar lá na Estrada do Cumbe, onde é a antiga fábrica da Minerva. Fui ali em 1950, o novo reconhecimento do governo Vargas, da ditadura Vargas, que abriu condições da nova Constituinte de 46, quando foi no ano de 50, que
por coincidência, essa questão de colocar os candomblé, a laicidade no terreiro, veio até de um cidadão meio materialista, porque foi o deputado federal José Amado, que era deputado pelo São Paulo, que colocou essa cláusula da laicidade, e em 1950 veio a abertura dos terreiros, com suas licenças, quando minha mãe inaugurou o terreiro lá em Santa Clara, em 1950. As primeiras pessoas a fazer o santo nessa casa foi o meu pai, carnal, José Martins da Silva, foi o marido de minha tia Tila, José Alves, e o finado Cavaquinho, que era José também. Foram os três primeiros a fazer o santo nessa casa lá em Santa Clara. No ano seguinte, minha mãe se mudou para cá, que tinha aqui o nome do Portão do Gelo. Por que Portão do Gelo? Porque aqui existia uma fábrica de gelo e tinha um transporte fluvial que era através do rio, as embarcações vinham buscar gelo, que é onde hoje é o Centro Cultural, ali a fábrica de gelo, e por isso tinha o nome de Portão do Gelo. A mãe chegou para morar aqui em 51, logo em seguida começaram a ser feitas as primeiras IAU. A primeira IAU que foram feitas nessa casa foi Dona Laura e minha tia Luísa, depois seu Pedro, depois fez minha irmã Cecinha, Manlena e minha madrinha Luísa, e em 53 fez meu irmão junto com meu tio Luiz. E aí minha mãe começou a paulatinamente progredindo, havendo o rompimento, porque você veja bem, hoje em dia ainda existe essa dificuldade. A gente hoje, com todo o poderio, com toda a abertura política que nós temos, ainda existe a questão do machismo, e vocês imaginam nos anos 50, na metade do século passado, uma mulher no comando. Meu pai se achava totalmente ofendido e se achava numa condição de inferiorizado por ele como homem, minha mãe sendo a líder, veio a separar-se em fevereiro de 1953, eu nasci em agosto. E minha mãe começou a liderar essa casa por si só. Minha mãe tinha que ir para uma chefatura de polícia, tirar licença para poder tocar, como ia as pessoas que tinham bordel, botar os dedos, todo tipo de humilhação que era feita. Religião nenhuma passou por isso, só as religiões de matriz africana. E ainda tinha mais, tinha que ter uma placa no salão dizendo que era proibido menores no salão. Para você ver como eu fui criado dentro desse período. A gente, esse secretismo religioso que nós insistimos até hoje, porque no mês de julho se comemora o Oxum no Nagô, no Xambá, no Giz, porque o secretismo religioso desses terreiros é com Nossa Senhora do Carmo. O secretismo religioso da nação Xambá é com Nossa Senhora da Saúde. E eu ia com a mamãe para aquela mesa de Nossa Senhora da Saúde, Poço da Panela, em fevereiro, e ver aquele padre Edivaldo, dizia assim, olha, esse pessoal que estão de amarelo aí, isso tem nada a ver com Nossa Senhora da Saúde mesmo, não. Essa coisa de Xangô não tem essa coisa sua. E eu olhava para a mamãe, olhava para o padre, sem entender nada. Na época do colégio, a gente que estudava, a gente não queria de formalidade alguma com as pessoas na escola soubessem que a gente era de terreiro. Foi essa maneira que a gente trouxemos, que foram elas mais antigas, mesmo elas sem ter conhecimento, mesmo elas sem ter cruzado os degraus da universidade, ter se formado na faculdade da vida, mas que fez essa resistência para trazer o candomblé até os nossos dias, para trazer os candomblé até no momento de hoje. Porque a gente passou por todo esse tipo de repressão. Para isso você vê, a gente quando tirava os nossos estatutos, era seita africana. Não era religião, era seita. E essas mulheres, elas simplesmente, sem elas nem saber o que estavam fazendo, sem nunca ter ido na universidade, tiveram a pujança, tiveram a luta de trazer até hoje. E a gente com vergonha, porque a gente quando criança, eu não queria que meu amigo visse que eu estava numa casa de candomblé e ela trouxe até a gente. Então, não foi uma questão fácil a trazer até os nossos dias. Mãe Bio falece em 1993, aos 79 anos. Seu filho Adeildo Paraíso da Silva, Paivo da Xambá, assume o terreiro, tendo mãe Tila como Ialorixá e madrinha da casa. Eu fiz o santo, mesmo com toda aquela pressão, sem menino poder ir no salão, mas em 63 eu fiz o santo com 10 anos de idade. Quando chega em 93 e vem o falecimento de mamãe, que me entro eu para como líder, já pego um líder mais experiente, um líder que estudou, um líder que teve uma vida sindical, um líder que soube decidir através da cultura o que é bom. Então a gente começamos a mudar a cara dessa casa. A gente quando assumimos, quando eu assumi no falecimento de minha mãe em 93, no mesmo ano, no mês de maio, eu convidei João Monteiro, convidei Hildo Leal e Antônio Albino para fazer a questão do memorial. Por quê? Homem sem história é homem sem memória. Este é o Memorial Severina Paraíso da Silva, Mãe Bio,
pensado pelo babalorixá Ivo da Xambá, para preservar a memória do quilombo e, em especial, da grande líder Mãe Bill. Naquele momento, quando eu convidava esses três para começar a questão do memorial, também tinha conhecimento do que elas fizeram. Vocês vejam bem, minha mãe quase analfabeta, mas hoje em dia essa questão que a gente tem do memorial totalmente humilde, porque esse memorial, quando foi feito, simplesmente foi feito pela minha condições econômicas, porque ninguém contribuiu financeiramente para isso, eu arranjei alguns amigos e fiz, e Hildo, João e o Antônio, que ele tecnicamente fizeram. O memorial tem um acervo da década de 1930 aos dias atuais. É composto por mapas, fotos, louças, instrumentos musicais que eram utilizados no culto, objetos pessoais de Mãe Bill, objetos pessoais de Mãe Tila. Traz ainda imagens da época da repressão, como um aviso que proibia menores no salão e a licença que era preciso ter para poder realizar os cultos religiosos da casa. Quais são as principais diferenças do comando de Mãe Bill, né, à frente do terreiro, e a sua gestão? A minha diferença do comando de Mãe Bill, porque mamãe ela teve um comando totalmente dela. Era aquela questão, você casa com qualquer da minha filha, agora tem que ser a Maria, para ela não perder o pulso. A diferença é que eu tive um comando, que eu venho de uma visão sindical, conversando com todo mundo. A primeira reunião que eu fiz nessa garagem aí, que Ditio me fez uma pergunta, todo mundo ficou aqui espantado. Puxa, Ditio... E eu tive a condição de responder a pergunta dele. Então, essa formalidade de você fazer uma sociedade mais democrática, mais aberta, conversando com as pessoas, dando oportunidade às pessoas, sem você perder o seu comando, esse é o diferencial. Mas com relação ao culto em si, houve alguma mudança? Não, o culto é o seguinte, o culto você tem que analisar o seguinte, que o culto, quem determina a questão do culto ainda é as solenidades religiosas. Os búzios, que nós chamamos de dologuns, através da maneira como a gente tem o contato com o sagrado, esse vai dizer a formalidade quando vai existir da casa. Na religiosidade, qualquer coisa do entendimento entre o orixá e a casa é comigo. Eu não tenho essa questão de dizer assim, eu vou botar esse búzio aqui, mas vou chamar fulano aqui para vir apreciar, para ver se é isso. Não, eu tenho um comando da questão religiosa, o comando é do meu como líder. Agora, nas questões sociais, aí nós temos essa abrangência, essa abertura de conversar com as pessoas. Quais são as diferenças do Xambá, né, da religião Xambá, né, para as outras religiões? As primeiras nações que Pernambuco conheceu foi o Xambá, o Nagô e o Jeje de Eustáquio, que era o Xambá de Arthur Roseno, era o Nagô de Tia Inês, que ficou com Adão, e o Jeje de Eustáquio. As diferenças, elas têm a diferença na maneira como você faz a oferenda para os orixás, que elas são diferentes. Agora, a maneira como nós cantamos do Xambá para o Nagô, elas se assemelham um pouco, porque é a maneira como os orixás do Xambá dançam para os orixás do Nagô, elas se assemelham um pouco. As danças, tanto do Xambá, as danças tanto do Nagô, antigo, elas se assemelham muito. Já o Jeje e o Queto, ele tem uma maneira de dançar totalmente diferente, como tem Angola também. A maneira como ele faz suas oferendas, que são diferentes. A gente diferencia de todas as outras nações, que as oferendas que nós fazemos para os nossos orixás, aquelas partes vitais do animal, que é o que o orixá, que é a parte do orixá, que eu vi aquele Roberto Mota, aquele escritor Roberto Mota, eu fui fazer uma palestra com ele, eu esperando ele até para dizer alguma coisa que ele fez no livro dele, disse que a gente come a parte nobre do animal e dá o que não presta ao orixá. Aquele feliz não sabe o que é isso, pelo contrário, a parte nobre do animal é que a gente dá para o orixá, que é a cabeça, os pés. Você não anda sem cabeça, você não pega sem mão, você não anda sem o pé, e as suas vísceras. Você quer ir embora para o orixá. Aqui nós mastigamos. Eu acho que é uma maneira mais coisa, quer dizer, a gente comemos com os nossos orixás. Nas outras nações, não. Essas partes ficam dentro na oferenda do orixá, porque por isso que muitos querem nos chamar até comedor de ebó, porque a gente comemos essa parte.
Então a gente temos esse diferencial. Quando Mãe Bill faleceu, o senhor assumiu o terreiro. Então o senhor já existia uma preparação. Então Mãe Bill lhe preparou ao longo da vida. Como era isso? Ela lhe trazia para o terreiro? Como era a sua infância? Olha, a minha infância dentro desse terreiro foi sempre ao lado de mamãe. E não foi só mamãe, foi ao lado de mamãe aprendendo, procurando ver as coisas. A prova é que quando Manuel Mariano falece, houve, não sei se foi Dona Lídia, foi uma pessoa que faleceu e mamãe disse, você vai lá para ver como é que é. Eu digo, não, mamãe, nós vamos fazer aqui, é uma das coisas que a gente traz, da maneira como meu avô Manuel Mariano fazia, não vamos mudar em nada. E continuamos fazendo toda a ritualidade. Os primeiros iaú que a mamãe fazia, que não vou dizer quem é quem não, foi motivo aqui de alguma risadagem, que a mamãe não sabia cantar, ela não dominava cantar a história de Aburi. Então, todas as pessoas que fizeram o Aburi com a mamãe, quem cantou fui eu. Eu vinha para cantar. Então, eu já vinha participando. Eu comecei cantando aqui, eu não tinha 10 anos de idade. Eu já vinha participando. Quando veio o falecimento de mamãe, mesmo assim, eu chamei os 3 pais de santos, que achavam que tinha uma grande referência nos terreiros, para que os 3 jogassem e vissem. Aí quem jogou? Raminho de Oxóssi, Luiz da Guia e Manuel Papai do Sítio. Jogaram os 3, então daí... Mesmo já tendo uma preparação de cantar, mesmo já tendo as obrigações que vinham se mantendo ao longo, eu já estava ao lado de mamãe, já ajudando, já cortando, que ela não tinha. E ela foi uma mulher acima do seu tempo. Mamãe foi uma mulher que, na maioria das nações, as mulheres não fazem, não curia, não faz obrigação. E ela cortava para os orixás. Todos os anos, no dia do seu aniversário, Mãe Bill realizava a tradicional festa do Coco da Xambá. Que após o seu falecimento, a comunidade herdou essa grande festa e realiza todos os anos o Coco de Mãe Bill, em memória de sua grande Alorixá. É exatamente aqui neste espaço que acontece a tradicional festa do Coco de Mãe Bill. São 55 anos de história. Quem vai contar pra gente essa história, como começou, é Pai Ivo, filho carnal de Mãe Bill, da saudosa Mãe Bill. Olha, primeiramente, as tradicionais festas antigas que nós tínhamos, o coco era uma delas, feito o coco, a ciranda, e era natural daquelas comunidades mais tradicionais ter o coco, como o Xambá também tem o seu coco. Só que haveria um coco esporadicamente. No ano de 1964, minha mãe completou 50 anos de idade e resolveu fazer uma festa. Nessa festa teve uma tragédia de uma criança veio se afogar numa cacimba e terminou a festa num grande problema. Então ela prometeu a si mesma que jamais faria outra festa de aniversário com música nos seus aniversários. Algumas pessoas dizem que ela fez uma promessa com o mestre, outras pessoas acham que ela não fez por causa dessa tragédia. Eu sei que, a partir de 1965, começou o Coco do Xambá. Coco esse que teve a sua durabilidade, com alguns coqueiros, que era feito nessa sala. Uma sala um pouco acanhada, com poucos participantes, que chegaria no máximo, quando chegava muito a gente, chegariam às 80, talvez a 100 pessoas. E esse coco foi progredindo paulatinamente. No ano de 93, com o falecimento de minha mãe, o coco deixou de acontecer naquele ano. E passamos mais 3 anos sem acontecer esse coco. Quando foi no ano de 97, eu tinha uma granja que eu tenho lá em Manjope, resolvemos trazermos o coco novamente. Quando foi no ano de 1998, trouxemos novamente o coco para esse espaço ao qual vocês estão vendo aqui. E daí, cada dia mais foi se evoluindo o coco, até que no ano 2000, no ano de 2003, houve outras participações, o Bongá, que tocando nos outros estados, chegando a tocar até no exterior, também foi um garoto de propaganda dessa festa, e também as pessoas que aqui cultivaram. E o coco, chegamos a um período hoje, de ter nesse coco uma faixa de mais de 2 a 3 mil pessoas. Com a criação do Grupo Bongá, idealizado em 2001 pelo músico Ogã e filho de santo da casa, Guitinho da Xambá, nas apresentações do Bongá em festivais mundo afora, o grupo passou a divulgar a tradicional festa do Coco de Mãe Bill. Por conta disso, a cada ano a festa cresce de tamanho
Atualmente, mais de 5.000 pessoas participam da brincadeira ao longo do dia 29 de junho. Meu povo é cheio de energia. No dia de São Pedro, te convido para a festa, para você vir dançar como no Porto do Gelo. O coco bom, toca o dia inteiro. O coco bom, o coco de Xambá. Pode chover, trovejar, lampiar, fazer um som de rachar, nada de se falta não. Meu coco é feito de alegria. Neste dia, a calunga gigante de Mãe Biu sai em cortejo pela rua, dançando coco, seguida por uma multidão. A calunga foi uma inspiração de Guitinho da Xambá e presenteada ao terreiro em 2014, ano do centenário de nascimento de Mãe Biu. Inicialmente, as pessoas que participavam do coco eram só familiares ou eram familiares, filhos de santo, que vinham de longe, que era daqui mesmo? Como eram? Eram pessoas da família ou tinha amigos, parentes e também filhos de santo da casa? Bem, tinha filhos de santos da casa e tinha as pessoas amigas da casa. Quer dizer, tinha o seu José, tinha o seu Manuel, tinha o seu Amaro que chamava Amaro Oreinha, tinha Didi, tinha Dira, tinha Noquinha, que também tinha mulheres. A gente precisa analisar que aqui é uma casa matriarcal. Então as mulheres, também tinha aquelas mulheres que até minha tia Lourdes mesmo, às vezes cantava um pouco. Então era esse pessoal que fazia o coco naquela época. Coco esse que em alguns terreiros de Juremas faziam também coco para o mestre Zé Pilintra, mas esse coco era um coco simplesmente de uma formalidade profana, que a gente fazia simplesmente na festa de São Pedro para o aniversário da grande líder, da grande matriarca dessa casa, que era minha mãe. E nessa festa havia muitas pessoas amigas, pessoas do terreiro e pessoas convidadas. E quais são os nomes dos coquistas que passaram ao longo desses anos todos pela festa do coco de Mãe Biu? Olha, vou ter um bocado. Tem o seu José, tem o seu Manuel do Coco, tem Didi, o pai de Didi, quando me lembro o nome dele agora, Noquinha, que passou, Amaro Oreinha, tinha um cidadão chamado Lamparina, enfim, tem vários coquistas que passaram por aqui. E eu simplesmente me deliciava. Eu nunca fui muito de dançar o coco, mas me deliciava com aquele cidadão cantando pandeiro. E o que eu acho muito mais belo do coco é o improviso. É o poeta, que muitas vezes não é conhecida, porque o poeta, às vezes, para fazer uma estrofe, ele tem que raciocinar, ele tem que pensar. E aqueles coquistas, ele faz naquilo, no calor da emoção, faz várias poesias que nos deixam realmente empolgados com aquela música, com aquela maneira dele fazer, dentro daquela embolada, dentro do batido do coco. E Mãe Biu dançava, cantava? Como era a participação de Mãe Biu no coco? Mamãe vem de uma família que são quantas irmãs? É minha tia Tila, minha mãe, minha tia Betinha, minha tia Luísa, minha tia Lourdes, minha tia Nenê, minha tia Vitalina. São 7 mulheres e 2 homens. Dessas 7 mulheres da família, eu acho que a mais festeira é a minha mãe. E o coco finaliza como? Como era que finalizava com Mãe Biu e como finaliza hoje em dia? Da mesma forma? Mudou alguma coisa? Olha, como minha mãe finalizava, ela vindo para a roda. Ela ficava o tempo todo na cozinha e quando era noite pro coco, adeus, eu já me vou, ela vinha para a roda, dançava, como uma formalidade de agradecimento a todas aquelas pessoas que estavam ali fazendo aquele coco em homenagem a ela. E na minha questão, quando finaliza, eu finalizo cantando uma bolada de coco, homenageando ela, a mulher que ela ainda é hoje viva. Que o homem só é eterno quando a sua obra permanece. E a obra que ela fez, ela continua viva até hoje. Então, a maneira da gente encerrar o coco cantando meu chiqueiro é de palha, meu curral de bode, com a dona da casa ninguém pode, porque a dona da casa está viva, a dona da casa está ali. Agradeço primeiramente a vocês por fazer uma festa dessa maravilhosa, gostosa, respeitando todo mundo dessa casa, respeitando a grande matriarca que foi minha mãe. Muito obrigado a vocês, de coração, e até para o ano, se Deus assim nos permitir. Axé! Além de levar o coco para os palcos, o bongar também leva toda a religiosidade do culto aos orixás da nação Xambá nas composições de Guitinho da Xambá. Na gravação do DVD dos 10 anos do bongar, o grupo levou o terreiro para os palcos, numa linda celebração ao orixá Ogum, patrono do quilombo e orixá de cabeça de Mãe Biu. O homem do corpo de aço, que sua lava de vulcão, o homem que abre os caminhos com a ponta do
2020, o Terreiro Xambá completou 90 anos de história viva em Pernambuco. Uma história de luta, resistência, tradição, religiosidade e muita ancestralidade. O culto Xambá chegou aos dias atuais pela transmissão dos saberes aos mais novos e pelo seu canto. Eu acho que o Xambá, só chegou o Xambá da forma porque minha mãe cantava. Porque na religião de matriz africana, o canto é para tudo. Você canta para nascer, você canta até para morrer. Até quando uma pessoa do candomblé morre, você tem que cantar. Então, o líder que não canta, ele perde um pouco do comando de sua liderança. E se você analisar Dona Lídia, Dona Ananias, todas essas mães de santos que eram Dona das Dores, que eram do chão. Porque, para você ter uma ideia, todas as mães de santos antigas foram todas feitas no Xambá. Manuel Papai, a avó dele foi feita no Xambá. A mãe dele foi feita no Xambá. Paulo Braz, a mãe dele foi feita no Xambá. A irmã mais velha foi feita no Xambá. Mas nenhuma dessas pessoas cantava. Então, o canto, o xamofone, a palavra ela é muito forte. E eu acho que disso mamãe cantar, e mamãe tinha uma bela voz. Essa maneira de mamãe cantar e essa maneira desse comando dela foi que a gente trouxe o Xambá. Porque se você olhar a maneira como você canta para o sacrifício do Xambá, do Nagô é outra. Então você já muda por aí. Então eu acho que a maneira de trazer o Xambá até a gente por ela foi a maneira dela cantar.